Boa noite a todos e a todas. Com muita alegria que já estamos aí caminhando para o final do evento que se demonstrando aí bastante exitoso. E teremos aqui nossa penúltima palestra, que vai tratar sobre planejamento urbano e eventos climáticos extremos. Tema extremamente importante, fundamental e urgente, diante da situação que o Brasil estamos vivendo, estamos experimentando já atualmente no Brasil esses eventos climáticos extremos. É um tema que já está na agenda, na pauta do dia do planejamento dos urbanistas e deve estar também na pauta dos gestores públicos, né? Dada a situação que o Brasil, e não só o Brasil, o mundo está vivendo. Para proferir a palestra, nós teremos o Dr. Sérgio Mício, arquiteto e urbanista, mestre em ambiente construído e patrimônio sustentável, pós-graduado em gestão empresarial, curador e apresentador do programa URB e na área de cidades inteligentes e mobilidade urbana. Professor convidado da Fundação Dom Cabral e CEO do Grupo MIR. Doutor Sérgio Mício, é uma grande alegria tê-lo aqui na Escola Superior Dom Helder Câmara e agradecemos muito a sua presença e passo a palavra para que o senhor possa proferir a sua palestra. Muito obrigado. Bom, acho que eu vou tomar a liberdade de ficar em pé aqui para poder aproximar de todos e de todas. Então, primeiro, meu boa noite, muito obrigado a todos, na pessoa da minha colega e amiga Sandra Lemos. Cadê Sandra? Isso, oi Sandra. Eu agradeço a todos e a todas pelo convite e, na verdade, eu tenho um material um pouco maior e vou tentar ser bastante breve para que a gente siga a nossa programação e não ultrapasse o tempo, né, e siga o planejamento que foi feito. Bom, primeiro eu queria destacar, a partir aqui dessa minha visita, desse meu encontro com vocês, a minha satisfação de estar na Escola Dom Helder e de enxergar nessa instituição um trabalho que fica nítido, né, um esforço muito grande no campo transdisciplinar, né, trabalhando todas essas temáticas que são relacionadas à sustentabilidade. Eu me formei em arquitetura e urbanismo, mas tenho trabalhado justamente para além das fronteiras daquilo que a arquitetura e urbanismo me apresentou inicialmente. E justamente com colegas, sejam da área de direito, de ciências sociais, de geografia, das engenharias, da biologia. E a partir dessa interação entre os diferentes campos, áreas e profissionais é que a gente tem tentado lidar com o desafio de transformar cidades em locais melhores, né? Melhores em todos os sentidos, né? Locais mais prósperos, com mais qualidade de vida, com redução da desigualdade e principalmente agora, professora, falando sobre as mudanças climáticas, é muito nítido a gente que acompanha as pautas globais que existem alguns eixos que estão muito bem definidos, né? Então, nós estamos mais habituados a lidar com o eixo que a gente denomina como mitigação, que tem a ver com a redução e substituição de fontes, principalmente emissoras de combustíveis fósseis, fontes emissoras de gás de efeito estufa, para que a gente consiga conter o aquecimento global à escala de 1,5 graus, né? E não ultrapasse esse patamar, porque isso seria extremamente danoso para a nossa sociedade. Mas existe uma linha, e é nessa que eu gostaria de focar nesse nosso encontro de hoje, que diz respeito à adaptação das nossas cidades às mudanças climáticas. É claro que uma linha é complementar à outra, mas é importante destacar que nós já estamos vivenciando os resultados das mudanças climáticas no nosso cotidiano. Isso impacta as nossas vidas, a nossa economia, todos os nossos sistemas e o nosso modo de vida. Então, me parece urgente
Claro, de forma concomitante, a questão de uma transição para uma economia e cidade de baixo carbono, mas me parece ainda mais emergencial a adaptação das nossas estruturas, do nosso modo de vida e principalmente das nossas cidades a essa emergência climática. Afinal de contas, não só o Rio Grande do Sul nos trouxe um desafio muito grande com essa tragédia incrível, mas a gente percebe já, né, cada vez de forma mais cotidiana, que há realmente um aumento na frequência e na intensidade desses eventos climáticos. Então, aquela crise que parece uma crise global, um pouco intangível, ela se torna extremamente perceptível, nítida e impactante no nosso cotidiano. Eu trouxe aqui uma apresentação. Por aqui? Tá ótimo. Isso, eu trouxe aqui um conjunto de slides, mas a gente pode ir... Não, agora funcionou. Mas a gente pode ir percorrendo aqui rapidamente e até permitindo passar mais rapidamente em alguns slides ou mesmo aumentar a nossa discussão. E quem quiser também me interromper, fazer perguntas, fiquem à vontade, né? Mas o que eu trouxe como proposta para a gente conversar dentro desse tema da adaptação das cidades, né? O tema que a gente quer explorar hoje é justamente a capacidade, essa incrível capacidade de adaptar as nossas cidades a essa nova realidade, mas também de ativar outros eixos. O eixo da colaboração, que me parece fundamental, e, naturalmente, o eixo também do financiamento, porque todas essas mudanças vão necessitar não só alterações comportamentais, mas também de muitos recursos humanos, tecnológicos e financeiros, né? Então eu trouxe aqui para vocês algumas imagens do que poderia ser uma imagem de uma cidade melhor. Vocês acham que isso pode ilustrar o que seria uma cidade, a nossa possibilidade de adaptar as nossas estruturas, o nosso tecido urbano a essa realidade? O que vocês acham? É uma imagem que transmite aquilo que vocês enxergam para uma cidade que seria uma cidade melhor, uma cidade sustentável, uma cidade inteligente? Pode falar, gente, não tenham vergonha, não. Vocês acham que sim, não, mais ou menos? Mais para sim. Então vamos ver uma outra imagem aqui. Um pouquinho diferente, talvez esteja pequeno para vocês. Essa será que aproxima mais da nossa realidade latino-americana? Melhorou, né? Então, olha que curioso, gente. Essas imagens não foram feitas por mim, foram feitas pelo ChatGPT. São imagens de inteligência artificial, onde eu fui colocando lá no chat, olha, coloca essa imagem aqui da periferia. Nesse caso, eu peguei até da periferia de Fortaleza, que a gente está fazendo um trabalho de desenvolvimento urbano sustentável lá, numa área que tem todos os problemas que a gente conhece, que são recorrentes das grandes capitais. Fragilidade e ausência de saneamento, de gestão integrada de resíduos sólidos, um curso d'água onde, na verdade, as pessoas lançam os efluentes e os resíduos, né? Falta de moradia, moradias precárias, problema de mobilidade, ausência de equipamentos públicos e assim por diante. E, em cima das perguntas, ele foi montando essas respostas que eu achei muito interessante, como que, de repente, a gente consegue montar imagens, né? E já que a gente está falando de mudança climática, nos últimos 2 anos eu trago para vocês essa minha experiência nas COPs, nas conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que porventura vocês sabem vai acontecer uma agora em novembro, e o Brasil sediará a COP30 no ano que vem, no final do ano que vem, em Belém, né? E é interessante porque a gente estava no Egito, justamente discutindo sobre mudança climática, mas a cidade do Cairo, ela até se parece muito com a nossa realidade brasileira em relação aos desafios de infraestrutura, saneamento, resíduos, habitação, mobilidade. Então, olha que contrassenso interessante, né? E já no ano seguinte, no final do ano passado, parecia que eu estaria em outro local completamente diferente, porque a COP foi em Dubai, justamente num país, nos Emirados Árabes Unidos, né? Justamente num país que é, como a gente sabe, né? É um grande produtor na área de combustíveis fósseis
e que está tentando mostrar para o mundo que é possível também desenvolver outros caminhos, né, de matrizes energéticas. Mas esse país, os Emirados Árabes Unidos, com uma população relativamente pequena, muito rico, e que a gente tem como referência Dubai, né, como sendo uma cidade quase que do futuro, na verdade ela convive claro, com diversas diferenças, mas com problemas também muito parecidos com os que a gente tem em Belo Horizonte, em Recife, em Fortaleza, em São Paulo, em Vitória, em Salvador, né? Então é uma cidade que tem, por exemplo, um sistema, uma infraestrutura com um metrô aéreo, com várias pistas para os carros, mas no final sofre de problemas muito parecidos, né? A cidade se espraiou, se espalhou de uma forma onde as pessoas que têm uma renda mais alta moram num local, as pessoas que têm uma renda mais baixa não conseguem morar nesses locais onde existem diversos atributos, né? Shoppings, comércio, serviço, oportunidade de trabalho e renda, e no final das contas, com todos esses recursos, esses petrodólares, eles ficam parados no trânsito, igualzinho a gente aqui num país em desenvolvimento. E também lá, que é muito raro chover, mas quando chove, inunda, né? E tem problemas muito parecidos, como o que a gente viu em Porto Alegre, que o aeroporto foi inundado. Lá o aeroporto também, que é bilionário, é um hub fantástico, né? Um dos principais pontos de conexão do mundo, ficou praticamente um mês também inundado. Então a gente percebe que não é uma questão só de recurso. A gente tem que pensar também se a gente está aplicando esses recursos de uma forma, entre aspas, aí, sustentável, que vai garantir um desenvolvimento compatível com a realidade do presente e com a necessidade do futuro, né? E eu acho que isso acaba sendo uma boa discussão. Eu não vou convidar vocês a utilizar agora o QR Code, a ideia inicial era ser até um pouco mais dinâmico, mas vamos fazer isso por meio do nosso bate-papo aqui, para não gastar muito tempo e para a gente ir direto ao assunto, né? Antes da gente falar sobre a cidade que a gente quer, ou a cidade do futuro, ou aquilo que se projeta, é muito importante a gente saber exatamente onde nós estamos, para a gente projetar alguma coisa a partir da nossa realidade. É muito importante a gente lidar com os nossos atributos, com a nossa cultura, com o nosso conhecimento, com os nossos desafios e até mesmo com as nossas fragilidades, para poder construir alguma coisa melhor, né, que seja não só adaptada às mudanças climáticas, mas aquelas outras necessidades já seculares que a gente conhece, né? E essa acaba sendo uma fotografia muito característica das nossas metrópoles brasileiras. Na verdade, são duas grandes cidades, né? A cidade que acontece, né, sem planejamento, sem lei do uso do solo, né, sem todos os instrumentos da regulação, oriundos, por exemplo, do Estatuto da Cidade, diversas outras regulações, ou do plano diretor, né? E aquela cidade que é a cidade que acontece a partir de todo o ambiente regulatório, teoricamente a partir das melhores práticas, né? Como vocês sabem, o Brasil é um país predominantemente urbano. Então, por isso, o nosso foco precisa estar diretamente relacionado com as cidades. Afinal de contas, somos mais de 84% das pessoas vivendo na cidade, né? Então, existe um desafio, claro, que envolve a Amazônia, envolve diversas outras questões, até porque, para a sobrevivência das cidades, é necessário a preservação e a conservação desse bioma, mas, sem dúvida nenhuma, o desafio, ele mora na cidade, o grande desafio, né? E a cidade, ela se tornou esse local predominantemente concentrador de toda a população. A gente percebe aí nesse gráfico, né, nas últimas décadas, essa migração do campo da cidade, do campo para a cidade, se deu de uma forma muito intensa e desprovida dos instrumentos, dos recursos e da infraestrutura necessária, naturalmente. Deu uma paradinha aqui. Espera aí, pronto. E aí não tem como a gente não falar de um assunto que a gente vê também de forma recorrente, que é o déficit habitacional. Então é um tema que a gente já está acostumado, embora existam vários programas, Minha Casa Minha Vida, que já produziu alguns milhares ou milhões de habitações. No entanto, a demanda, o déficit não diminui, porque ao mesmo tempo você produz, mas você tem um conjunto de famílias
entrando nesse déficit. E aí nós estamos falando algo em 6 milhões de domicílios, né? Se a gente multiplicar por 3 ou por 4, a gente está falando de um número muito expressivo de brasileiros. Mas eu queria chamar a atenção para um outro dado que veio da Fundação João Pinheiro recentemente, que diz respeito à inadequação dos nossos domicílios. Se a gente levar em consideração não só a questão do déficit, mas principalmente a inadequação da infraestrutura, então, às vezes, uma família ela tem uma habitação, um domicílio, mas o entorno imediato não tem a infraestrutura mínima, né? Saneamento, abastecimento de energia, coleta de resíduos, sistema viário para que os serviços possam chegar, ou a inadequação da própria edificação, né? Então, a pessoa ela tem um domicílio, mas esse domicílio não tem as condições mínimas necessárias para garantir a qualidade de vida. Então, às vezes, ele tem um piso de terra batida, uma cobertura inadequada, não tem um sanitário dentro da residência, além da irregularidade fundiária. Se a gente pegar esses 3 componentes, segundo a Fundação João Pinheiro, nós estamos falando de um número extraordinariamente elevado, de 26 milhões de domicílios brasileiros que estão na condição de inadequação. Vamos multiplicar isso aí por 3 ou 4? Vamos por 4 só para simplificar a conta? Basicamente, a gente pode dizer que quase metade, né, para ser mais exato, 41% da população brasileira vive numa questão de inadequação. Isso coloca o tema habitacional na centralidade de qualquer plano de futuro que a gente tiver. E essa inadequação, é claro que ela não é só o domicílio, mas o seu entorno, né, o seu tecido urbano, a sua infraestrutura, as suas relações. Então, a gente tira o tema de habitação de interesse social, que parece um tema mais lateral, secundário e complementar, e descobre que esse tema da habitação e da cidade é central, né? Se a gente não enfrentar este tema, nós estaremos certamente com muita dificuldade de desenvolver em todos os sentidos. E aí a gente entra agora na questão da mudança climática. Esse tema já existe, só que com os eventos cada vez mais intensos e frequentes, é justamente essa população, que já não é uma pequena parte da população, mas pelo menos metade da população brasileira, que fica numa condição de altíssima vulnerabilidade, né? A gente viu isso muito durante o período pandêmico, e eu, particularmente, dentro de uma visão otimista, acreditava que, jogando luz sobre esse problema, a gente conseguiria mudar diversas políticas, orientações e investimentos. Mas, infelizmente, ainda não é isso que foi percebido, né? Pelo menos nesse período agora, na pós-pandemia. Mas se a gente trocar rapidamente por outros temas, e aí não desanimem não, que eu não estou trazendo só notícia ruim, nós vamos também delinear caminhos aqui para pensar em cidades melhores, mas a gente poderia passar por temas como a questão, né, dos recursos hídricos, o desperdício, que é da ordem de 40%, né, das inundações, alagamentos, da gestão dos resíduos sólidos, do nosso lixo urbano, né, que ainda falta muito para sair do básico, né, da própria destinação adequada. Mas essas são cenas aqui de Belo Horizonte, recorrentes e cada vez, como a gente sabe, mais frequentes, né? Então, estamos falando de cenas que impactam, né, que tiram vidas de pessoas, que impactam a economia, o cotidiano, o dia a dia, né, seja para trabalhar, para estudar ou para qualquer outra atividade que a gente for fazer. E aí vocês devem ter visto aqui por outros palestrantes um estudo sobre a vulnerabilidade de Belo Horizonte às mudanças climáticas, que coloca, né, dos 486 bairros que tem nessa cidade, mais de 60% numa condição de altíssima vulnerabilidade até 2030, se as políticas continuarem como estão. E não por coincidência, fazendo o link lá com a inadequação dos domicílios, é justamente nessas áreas e nessas famílias que hoje já vivenciam uma dificuldade, é que os maiores riscos ligados à inundação, deslizamento de terra, vetores de doença como dengue e chikungunya, ou mesmo efeitos de ilha de calor, irão se pronunciar, né? Então, isso torna o cenário, ao mesmo tempo, nós temos já uma percepção nítida desse cenário, dos locais, né, de quais as ações precisam ser feitas, mas a gente precisa intensificar essas ações para que esse cenário não se configure, né? Bom, eu falei um pouco sobre mudança climática, mas a própria Confederação Nacional dos Municípios, depois do
do evento trágico do Rio Grande do Sul, né, destacou que apenas 2 em cada 10 cidades estão preparadas para lidar com esses fenômenos climáticos. Então, realmente, aonde 85% das pessoas moram, né, menos de 20% das cidades estão preparadas, nós temos realmente uma situação preocupante pela frente. Além de outros temas que a gente já convive, como a mobilidade ou imobilidade, né, os gases de efeito estufa, embora seja real que no nosso inventário, no nosso cômputo nacional, as nossas maiores emissões são ligadas, como a gente está percebendo agora, né, aos incêndios, aos problemas ligados às emissões oriundas aí das questões florestais, mas quando a gente pega o recorte na cidade, é justamente o setor de transporte que é o maior emissor de gás de efeito estufa. E aí, gente, esquece um pouco mudança climática, 1,5 grau. Estamos falando de poluição, de qualidade do ar, de saúde, né? A gente está percebendo agora com as queimadas como que isso impacta realmente a nossa qualidade de vida. Basta passar em qualquer UPA ou qualquer centro médico que a gente vai perceber como que eles estão abarrotados, principalmente de crianças e de idosos nesse período. Então, são temas que a gente já convive e que acabam resultando nesse tipo de fotografia, né? Uma fotografia de uma cidade do cartão postal, que é linda, que nós nos orgulhamos, que a gente leva os nossos amigos, parentes, e mesmo que a gente frequenta com muita satisfação, onde tem paisagismo, infraestrutura, fibra ótica, iluminação de LED, serviços, comércio, turismo, fantástico. Mas a grande realidade não é mais essa. Aquela realidade que era literalmente periférica se tornou central. E aí eu trago até uma frase bastante conhecida aí do Einstein, que diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Será que é justamente isso que nós estamos fazendo? A gente conhece os problemas, mas quando a gente tem oportunidade, a gente aplica fórmulas que já estão completamente esgotadas, que já estão completamente, já foram testadas e não deram certo, e com um dificultador, o cenário está cada vez mais crítico. Então, será que nós estamos aplicando os mesmos modelos e ainda esperando resultados diferentes, né? Eu acredito que, particularmente, que sim, nós precisamos mudar um pouco também os modelos diante dessa urgência, dessa necessidade e diante até das ferramentas que nós temos atualmente, né? E aí, pessoal, para a gente sair, poxa, sexta-feira, professor Sérgio veio aqui, só trouxe notícia ruim. Não, eu vou trazer uma notícia boa para vocês. Embora esse panorama seja real, as nossas cidades têm essa incrível capacidade de se transformar. Seja uma cidade de um primeiro mundo, uma cidade de um país em desenvolvimento, ou uma cidade que enfrenta diversos outros desafios, só para citar uma, né, que vocês sabem, aqui muito perto, na Colômbia, Bogotá e Medellín, por exemplo, são cidades que conseguiram enfrentar diversas agendas, né, de uma criminalidade que era a maior do mundo, não se tornou uma cidade de primeiro mundo, no entanto, seus indicadores de qualidade de vida se alteraram completamente. Isso passou por o quê, né? Isso passou por diversas questões que naturalmente tiveram continuidade, naturalmente tiveram protagonismo e a participação das pessoas no planejar, no pensar, no implantar, no fiscalizar, no gerir, né? Então, isso não foi feito por um grupo de intelectuais, e sim foi compartilhado e co-criado com toda a sociedade civil, né? Isso talvez seja um fator-chave, dentre tantos, né, que determinaram uma mudança muito significativa na qualidade de vida de Bogotá e Medellín, e que a gente sabe que a Colômbia enfrenta dificuldades e restrições tão grandes ou até maiores do que as nossas, né? Então, acho que isso mostra um pouco os caminhos da cidade que queremos. E aí nós temos que lembrar que a cidade continua sendo o que ela sempre foi. A cidade continua sendo o local de encontro, encontro de pessoas, de negócios, de cultura, de saberes, de tecnologias. Então, é essa colisão positiva que faz o principal motor de vitalidade da cidade. Só que o que acontece, né? As nossas cidades foram ficando cada vez mais divididas, seja pela questão socioeconômica,
aonde uma família mais pobre não vai conseguir morar, onde tem esse conjunto de atributos, ofertas de trabalho e renda, equipamentos de cultura, de lazer, né? Seja pelo próprio planejamento urbano, ainda oriundo de uma visão e de uma abordagem que entendia que seria interessante você setorizar essa cidade. E aí fica muito difícil esse deslocamento, né? Então nós temos aí uma área central onde ela concentra diversas oportunidades, as pessoas vão se organizando no entorno, mas na medida em que você dificulta o acesso das famílias de menor renda, você vai espraiando essa ocupação. Então, olha que interessante, a gente acaba que cria um círculo mais vicioso do que virtuoso, né? Então, a gente dificulta o uso integrado de diversas funções na cidade, a gente cria barreiras para que as pessoas de menor renda estejam próximas das oportunidades, seja pelo próprio mercado, e depois a gente acaba tendo dificuldade também de levar o transporte, os serviços, e, no entanto, quando chega esse momento eleitoral, a gente acaba pedindo uma fórmula antiga, que não vai levar a novas soluções. A gente pede para aumentar o corredor viário, para asfaltar a rua, o que, num primeiro momento, isso pode até gerar um resultado positivo, mas não vai mudar esta lógica, né? Então, o que a gente precisa para repensar e mudar? Né? A gente estava até conversando aqui com a professora, justamente começar a pensar na constituição de novos polos de vizinhança, de novas centralidades, onde a gente possa, mesmo com toda a estrutura metropolitana que nós temos, começar a ter oportunidade de trabalho, de lazer, de estudo, principalmente o trabalho, a moradia e o estudo, que são os principais componentes do nosso desejo de locomoção, que eles estejam num curto espaço de tempo para que a gente possa fazer isso, porventura, até mesmo sem a necessidade de um automóvel, ou de um ônibus, ou de uma moto, e possa fazer a pé ou de bicicleta. É um dos caminhos, né? Então, não é só lidar com o transporte público em si, mas repensar o nosso tecido urbano. A cidade tem essa capacidade de se reestruturar. E é claro, já que a gente está numa escola que também tem a formação em direito, é claro que a gente precisa lançar a mão de um conjunto de instrumentos que já existem há mais de 20 anos, como, por exemplo, o Estatuto da Cidade. Instrumentos que a gente utiliza de forma ainda muito tímida no nosso cotidiano. Então, é uma legislação, é uma carta, é uma caixa de ferramentas completa, e que a gente precisa utilizar com mais propriedade essas ferramentas que já estão ali há mais de 20 anos. Ele é de 2001, né? Então ele tem 23 anos já. Então tem ferramentas muito poderosas que precisam ser intensamente utilizadas para nos ajudar nessa transformação. Por incrível que pareça, o Estatuto da Cidade já falava em cidades justas, sustentáveis, já falava na participação da iniciativa privada, da sociedade civil, de processos democráticos. Ou seja, nós encontramos aí nessa referência um conjunto de soluções, caminhos e instrumentos muito poderoso. E temos diversos outros, né, em que, porventura, eles são realizados de forma desarticulada, o que dificulta, né? Nós temos desde o plano diretor, o plano de cultura, o plano de habitação, o plano de resíduos, mas muitas vezes são instrumentos que são feitos de forma desarticulada, né? Sem articular isso no tecido urbano e nas políticas, não tem a continuidade e não tem a participação, o que dificulta a implementação desses processos, né? Além de outras referências voluntárias que não são obrigatórias, como os ODS, a nova agenda urbana, né? Um próprio referencial da NBR, das cidades sustentáveis, né? E inteligentes. Então, São José dos Campos, por exemplo, no Brasil, foi a primeira cidade a receber esse reconhecimento. Mas, na verdade, envolve um conjunto de mais de 100 indicadores que precisam ser monitorados, né? Então, aí, só para a gente finalizar, que agora estamos chegando aqui ao final do tempo, né? Alguns caminhos para a gente refletir, né? Um caminho que envolve uma urbanização mais inclusiva e sustentável, que envolve o que eu disse, né? De repensar o nosso tecido urbano, de aumentar o investimento nas áreas onde esse investimento é mais necessário. Por incrível que pareça, quando a gente olha
o bolo orçamentário do município, seja de Belo Horizonte ou de qualquer outra capital, a gente percebe que o investimento ele acaba sendo maior nas áreas que já têm a melhor infraestrutura, né? Então, a gente precisa mudar essa lógica. Ações efetivas de sustentabilidade urbana, né? Como reuso de água, energia limpa, arborização, saneamento, acessibilidade, mobilidade, economia criativa, dentre tantos, né? O tema da moradia, que não se trata só de produzir domicílios, né, mas de melhorar esses 26 milhões de domicílios, o seu entorno, de repensar a localização desses domicílios, o que é um desafio, porque você precisa de instrumentos também que vão viabilizar isso, né? Caso contrário, vira utopia. Melhoria, regularização, financiamento, dentre outros, né? E o que eu estou chamando no nosso penúltimo eixo aqui, dessa novíssima economia versus fragilidades seculares. Ou seja, existe uma nova economia, né, baseada na sustentabilidade, na economia de baixo carbono, em soluções tecnológicas limpas, verdes e sustentáveis, e que a gente precisa pegar rapidamente o viés desse desenvolvimento até para poder gerar novos empregos, mais valor agregado, mais oportunidades, né? E principalmente poder estar sintonizado com aquilo que é a demanda do presente e do futuro, né? Bom, e por último, mas não menos importante, como eu disse, citando aí o exemplo de Bogotá e Medellín, um processo de gestão participativa, democrática, transparente, né, que envolva, de fato, a população desde a formulação dessas ideias, né? Depois vocês vão poder ter acesso a esse material, mas eu trouxe um documento que é oriundo daquela consultoria internacional que é a Deloitte, que junto com formuladores de políticas e de empresas, né, em todo o mundo, né, definiu aí 12 grandes tendências que podem modelar o futuro da cidade. Então passa por esse conceito das centralidades, que é chamado também frequentemente de cidade de 15 minutos, que tem sido desenvolvido em várias localidades, né? Passa por soluções no campo da valorização dos espaços públicos, né? Como os locais de exercício não só da cidadania, mas da própria vitalidade urbana, dentre outros pontos, né? Aqui só algumas imagens para a gente refletir sobre soluções que estão aqui, né? Bem próximos da gente, seja na América Latina, ou em Belo Horizonte mesmo, e que acabam exercitando, às vezes de forma micro, às vezes de forma macro, essa nossa incrível capacidade de transformação. E essa é uma imagem que eu tive a oportunidade de conhecer esse local em Boston, como era antes, né, com todas essas rodovias, e como que ficou esse espaço depois de uma grande transformação, né, trazendo muito mais vitalidade para essa área. Não vou rodar para vocês aqui um vídeo por conta do tempo, mas achei muito interessante o depoimento dessa ativista lá na COP, que é a Amanda Costa, que ela vem da Brasilândia, né, que é uma periferia muito conhecida, e que ela fala justamente, né, de que essa agenda climática ela tem que vir acompanhada da justiça climática, da justiça social, né, de outras variáveis que são tão importantes para a gente fazer dessa transformação uma transformação não só da sustentabilidade, mas uma transformação também da sociedade, né? E, por último, algumas imagens de processos participativos, de colocar a mão na massa, que a gente tem conduzido, participado, seja como protagonista, como agente, como cidadão, e que realmente tem contribuído para transformar aí a realidade de muitos locais, né? Às vezes não é uma transformação em toda a cidade, mas é uma transformação numa região, num bairro, numa localidade, e que acaba inspirando também outras experiências. Bom, desculpem se eu falei muito rápido, é um tema muito amplo, apaixonante, e para seguir a nossa programação eu encerro por aqui, fico à disposição para quaisquer dúvidas, questões, sugestões, tá bom? Muito obrigado.